Amém? Amém, irmãos, glória a Deus. Vamos falar com o nosso Pai, vamos conversar com Ele agora. Glorioso Deus, bendito Pai, mais uma vez aqui, Senhor, nos colocamos diante de Ti, e agora, meu Deus, para rogar a Tua bênção sobre nós, neste momento, nesta parte do culto que prestamos a Ti, onde falaremos da Tua palavra, onde seremos apenas o porta-voz daquilo que o Senhor quer nos dizer. Deus querido, Deus amado, prepara, Senhor, este solo, prepara, Senhor, o nosso coração, para receber de Ti a Tua palavra. Fala-nos nesta hora, ó Deus, poderosamente, ensina-nos, ó Deus, a Tua verdade, e Pai, que esta palavra possa prosperar em nossos corações, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Ainda de pé, meus irmãos, abramos a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, segundo São Mateus, capítulo 17, e vamos ler do verso 1 ao verso 9. Mateus, capítulo 17, do verso 1 ao 9. Amém? Amém, glória a Deus. Diz assim as Santas Escrituras: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, respondendo, disse a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos, não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. Verso 9: E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Podemos assentar, irmãos? Deus age com cada um de nós da sua própria maneira, né? Da sua própria forma. E, para variar, não tinha nada para dizer, já estava no desespero, para variar também. Estou sendo testado nisso. E quando eu fui tomar banho ontem, no chuveiro, eu recebi esse texto. E estranho, né? Você está tomando banho e de repente, opa, Deus está falando. E Deus fala, irmãos, porque quando a Bíblia diz que Ele: Eis que estarei convosco todos os dias, o dia tem 24 horas, não é uma parte do dia, não é apenas no momento do dia, e são as 24 horas, todos os segundos daqueles minutos que compõem essas 24 horas. E comigo lá no banho, me ensaboando, o Senhor falou comigo e me deu esse texto. Eu não sei como dizer para os irmãos se o meu desespero diminuiu ou se ele aumentou, porque esse texto é poderosamente teológico. É um texto que alimenta profundos debates aí ao longo dos séculos, e
Eu acho que eu fiquei mais desesperado depois quando eu vi esse texto. Mas Deus começou a me mostrar pormenores dentro dele que fogem muito à teologia pesada, e nós não vamos entrar nisso, evidentemente, e vamos nos atentar apenas para aquilo que Deus nos mostrou no texto. Então aqui nós temos uma situação, e o interessante, olha, isso está sendo curioso demais para mim. Nós estamos vindo em uma sequência, não sei se os irmãos estão reparando, dos últimos momentos de Jesus na terra. Todos os domingos a gente está vindo com uma palavra onde parece que nós estamos percorrendo aquele caminho até Jerusalém junto com ele. E aqui Jesus está nos seus últimos momentos, porque o objetivo da transfiguração, tá, foi quando Deus enviou a Jesus, vamos deixar isso claro, que é o que o texto diz, né, Elias e Moisés para falarem com ele, tá, foi no objetivo, porque nos textos paralelos, em Marcos e Lucas, tá, o teor da mensagem que esses dois personagens vieram trazer é falar da morte de Jesus em Jerusalém. Então eles foram ali para confortar o mestre, eles foram ali para fortalecê-lo, apresentar conteúdo para ele, para que ele pudesse suportar a cruz. Talvez, creio eu, lá na eternidade, nós, com a nossa mente transformada, possamos entender o mistério tremendo desse sofrimento que Jesus teve lá na cruz. Hoje falamos do sofrimento dele, falamos tanto que essa coisa ficou meio que banalizada. Nós não temos uma compreensão correta, ou até mesmo porque caiu por se tornar banalizado, perdeu aquele sentimento, aquela coisa de a gente perceber o sofrimento da pessoa, aquela percepção que quando alguém diz que está sofrendo dor, que está passando por alguma situação difícil, a gente se condói, sente com ela. E de tanto ouvirmos falar do sofrimento de Jesus na cruz, isso passa quase que desapercebido à nossa vista. Esse sentimento não nos inunda mais como deveria nos inundar. E eu creio profundamente que com a mente transformada, lá no céu, teremos uma compreensão que vamos lamentar muito de não termos tido, pelo menos parte desta compreensão, enquanto estávamos aqui. Então aqui nós vemos Jesus a caminho, e aí ele resolve orar, mais uma vez. Jesus era um homem de oração, ele era um homem de oração, e os textos dos outros evangelhos afirmam que ele foi para orar, ele não foi para ser transfigurado, mas ele foi para orar, ele foi para conversar com o Pai, porque ele estava indo para Jerusalém, ele sabia que era os seus últimos momentos nesta terra, que um grande sofrimento o estava aguardando lá em Jerusalém, e aí ele subiu ao monte para orar. E ele fez uma coisa costumeira, algo costumeiro, que foi tomar 3 discípulos com ele, e sempre os mesmos, né? Pedro, Tiago e João. Interessante que Pedro, Tiago e João sempre participaram daqueles eventos mais profundos em que Jesus viveu. E isso chama a minha atenção também. Por que isso? Será que Jesus tinha preferências? Mas a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Como é que é esse negócio? Por que só Pedro, Tiago e João eram chamados? E eu comecei a meditar sobre isso, a perguntar a Deus, por quê? Por que Jesus só chamava eles 3? Os outros 9 sempre ficavam ali. Então a primeira coisa que a gente precisa entender sobre os 12, e eu só estou abrindo o pano de fundo, não é esta a mensagem, mas a primeira coisa que a gente precisa entender aqui nesse início de texto, e sobre os 12,
é o fato de que todos eles eram homens comuns, sujeitos a paixões, defeitos, e esses camaradas, eles tinham situações muito peculiares, muito próprias. Eu fico imaginando se Jesus contrata um psicólogo para traçar o perfil psicológico de cada um. Aí imaginem a cena, Jesus levando o psicólogo pegando os 12, levando lá para uma sala e vai traçar o perfil psicológico de cada um deles. E faz a entrevista usual, normal de cada um deles. Pouco tempo depois, umas 2 horas depois, o psicólogo sai da sala, cabisbaixo, preocupado, com aquele ar grave no rosto, e chega diante de Jesus e diz assim: mestre, tem certeza do que estás fazendo? Quem foi que te assessorou nessa empreitada? Porque tu entraste numa roubada. Tens aí, as figuras são as mais diversas. Tu tem um cara extremamente depressivo, com tendências à traição. E detalhe, é ladrão, camarada. Tem um outro que é esfuziante, impetuoso, arrogante, intempestivo, que fala o tempo todo e nada do que diz bate, nada do que ele fala faz sentido. Tu tem 2 caras aí perigosíssimos, são incendiários natos. Os caras só pensam em queimar os outros, descer fogo sobre eles. Tu tem um outro camarada, um cético. Esse cara não acredita em nada, não acredita nem mesmo em ti, nem mesmo vendo as maravilhas que tu fazes. Tem certeza? E eu não vou falar dos outros para o senhor não ficar mais triste. E Jesus, imagino eu botando a mão no ombro desse camarada e sorrindo para ele, sem falar nada. A Bíblia diz que ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Por que Jesus chamava esses 3 camaradas? Eu nunca vi uma pessoa mais inteligente do que Jesus, estrategista de mão cheia, conhecedor profundo da natureza humana, e por isso ele sabia lidar com qualquer pessoa, ele podia lidar com qualquer tipo de gente, porque ele era profundo conhecedor da nossa natureza. E aí, Jesus usou de uma estratégia muito simples. Ele tinha pouco tempo, 12 cabeçudos para controlar, 12 camaradas que não entendiam o que ele falava, 12 caras que ele falava uma coisa, daqui a meia hora eles esqueciam tudo que ele tinha falado. Mas ele tinha, nesse grupo de 12, 3 camaradas, 3 caras, que tinham um coração disposto, um coração diferente. Eles eram diferentes porque eles sempre estavam prontos. Tinham defeitos terríveis, tá? Tinha um tal de Pedro ali, que misericórdia, só a misericórdia para lidar com esse cara. Mas era um camarada que estava sempre pronto para qualquer coisa. Falava alguma coisa com ele, Pedro, vai lá, pesca, tira uma moeda da boca do peixe, vai lá e paga o nosso imposto. Pedro, vai lá e faz assim e assado. Pedro estava sempre pronto para fazer o que Jesus mandava ele fazer. Era intempestivo, cortava a orelha dos outros, tudo isso fato, mas ele era um camarada sempre pronto. Tinha um outro camarada também, chamado Tiago. Esse era o leão de chácara, segurança, porque ele era o líder, era um camarada que não tinha muita conversa com ele. Pisasse no calo dele, ele mandava descer fogo do céu em cima do cara. O irmão dele seguia os passos do seu líder. E o seu irmão João?
O seu irmão João era um camarada que tinha uma sensibilidade aguçada que fugia a qualquer padrão. Ele colocava a sua cabeça no peito de Jesus e escutava a batida do coração do Mestre. Ele sabia os compassos daquele coração. Era defeituoso também, tinha problemas psicológicos enormes, profundos. Era outro que também queria mandar fogo do céu em cima de todo mundo. No entanto, ele escutava a batida do coração de Jesus. O que Jesus fez? Pensou assim: eu tenho pouco tempo e eu preciso passar tanto ainda para esses camaradas, mas não posso passar para os 12 de uma forma total, porque isso se dispersaria, se diluiria. Então eu vou investir nesses 3. E ele separava aqueles 3 em todas as ocasiões mais profundas, naquelas ocasiões onde as experiências seriam lá dentro, muito profundas com o Mestre. E fazia com que eles percebessem essa experiência, que eles vissem o que estava acontecendo, porque anos mais tarde, essas 3 colunas, seriam os precursores, trariam essas informações aos demais, e passaria para eles todo o conteúdo que eles tinham adquirido com as experiências que tiveram próximas de Jesus. Jesus foi inteligente ao separá-los para si, e com 3 apenas ele investir todo esse potencial, investir neles todas essas experiências profundas com ele, para que eles pudessem passar para os demais. E eis a razão que no final do texto, aqui no versículo 9, Jesus diz: e descendo eles no monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém, não contem para os demais a visão que vocês tiveram. Não falem para eles agora, falem depois que eu ressuscitar, aí vocês contam. Por quê? Porque sobre eles viria o poder de Deus, suas vidas seriam transformadas. Pedro deixaria de ser o famoso falastrão e passaria a ser o pregador de multidões, no qual se transformou, no líder monumental da igreja que se tornou. João seria o homem que traria as revelações de Jesus para o povo. Tudo mudaria, e aí sim, com todos eles transformados poderosamente pelo poder de Deus, estariam aptos a receber o conteúdo que Jesus passou para esses 3. E eles, por sua vez, esses 3, entenderiam muito mais agora do que entendiam antes. Jesus foi ou não foi inteligente ao tomar esse tipo de atitude? Mas eu estava pensando em uma coisa. Eu estava aqui com os meus botões lá em casa, pensando, a igreja fez aniversário ontem, 2 anos de existência, e somente nós aqui, os que estamos participando, nós que estamos na vida desta pequena comunidade, desta pequena congregação, sabemos toda a saga pela qual passamos ao longo desses 2 anos, toda a história que enfrentamos, todas as situações pelas quais passamos. E eu perguntei para Deus: Deus, o que eu falo numa ocasião desta? Porque o meu coração é grato a Ti. Eu sou agradecido ao Senhor por ter nos trazido até aqui. E por mais uma vez, pela 100ª vez, o Senhor nos provou que esta obra não é de homem nenhum. Não é minha, não é do meu antecessor, não foi dele, não é do pastor presidente do ministério, não é de nenhum de nós aqui. Esta obra é tua, e por tua causa ela ainda existe, por tua causa, ó Deus, ela subsiste, por tua causa nós estamos aqui, por tua causa passamos por sobre todas estas ondas que existiram, e estamos aqui. Então eu sou grato a Ti, Deus. E o que eu falo em um dia onde eu tenho tanta gratidão para Te dar, tanto que falar e agradecer a Ti?
por estar aqui. Aí Deus me dá esse texto e eu não entendi nada. Eu falei, Senhor, isso é teologia pura. O que eu extraio disso aqui? E aí as palavras foram vindo e Deus foi me mostrando algumas coisas que são pertinentes para a nossa ocasião agora. O grande desafio hoje é alcançarmos o equilíbrio que Jesus tinha. Se alguém perguntar para nós hoje, neste momento, qual é o maior desafio da vida cristã? O maior desafio da vida cristã é obtermos o mesmo equilíbrio que Jesus tinha. E de que equilíbrio eu estou falando? Do que eu estou dizendo? Como exercer uma vida cristã genuína, sem pender para os extremos? Como manter a racionalidade e a razoabilidade dos nossos irmãos conservadores tradicionais e a paixão, o zelo, o ardor, o fogo dos nossos irmãos pentecostais? Pararam para pensar nisso? Que existem classes que nos separam? Há classes daqueles que são mais conservadores e há classes daqueles que são fogo puro. O negócio é pular, o negócio é incendiar no amor de Deus, é contagiar. E aí Jesus me fez a pergunta, onde é que ele é mais Jesus? Ele é mais Jesus do lado pentecostal ou ele é mais Jesus do lado conservador? Aonde ele é mais Jesus? Afinal de contas, Jesus, enquanto aqui na terra, ele pertencia a qual destas classes? Como é que nós vemos Jesus na Bíblia? Nós vemos ele mais conservador ou vemos ele mais pentecostal? Por favor, eu vou chegar, prometo para vocês que eu vou chegar num ponto que todos vão entender. Não joguem os tomates ainda. Era mais Jesus. Jesus era mais pentecostal quando enviou os 70 e disse para eles que iria dar poder para eles pisarem serpentes e escorpiões. Quando ele diz no texto que está registrado em Lucas 10:19, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Ou quando ele falou dos sinais de Marcos 16, 17 e 18, quando ele fala, se você beber alguma coisa mortífera, dano nenhum você vai sofrer. Vocês vão ordenar aos espíritos imundos e eles vão se retirar. Vocês vão trazer libertação às pessoas. Vocês vão curar os enfermos. Ah, Jesus era mais pentecostal. E quando ele manda que nós contabilizemos as nossas perdas, as perdas que vamos sofrer quando nós escolhemos segui-lo. Isso está registrado em Lucas, capítulo 14, versos de 28 a 30, quando ele diz que quando você vai construir uma torre, alguma coisa, senta primeiro, faça as contas dos seus gastos, para que você tenha o dinheiro necessário para concluir aquela obra, e não parar ela pela metade, e depois ser escarnecido pelos outros. Ah, que ele começou a construir uma torre, mas olha lá, não passou nem do primeiro andar. Jesus nos manda fazer contas. Ele diz, quando nos informa que segui-lo nos trará mais sofrimento neste mundo, e isso está em 1 Pedro 2,21, quando ele diz, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Jesus padeceu por nós,
e nos deixou o exemplo para que nós sigamos as suas pisadas, ou seja, venhamos a sofrer as mesmas consequências que ele sofreu. Aqui eu vejo um Jesus mais comedido, um Jesus mais racional, um Jesus que mede as coisas, um Jesus que pensa antes de fazer. Não tem aquela impetuosidade do camarada tomado pelo fogo, que, se o mar não se abrir, eu vou por cima dele, eu passo por cima dele, eu arrebento as paredes, nada pode me resistir. Eu vejo um Jesus que diz assim: não, vamos sentar e vamos medir as consequências, vamos ver se podemos suportar tal pressão. É isso que o texto nos diz. Calcule a pressão. É assim que se faz com um tanque de pressão. Tem uma válvula, tem uma válvula de pressão, como é que se diz? Uma válvula de emergência, e tem um manômetro, um medidor, que mostra a quantidade de pressão. E aquele tanque está habilitado até uma determinada pressão. A partir dali ele estoura, ou a válvula de emergência entra em funcionamento para liberar a pressão que está em excesso. Jesus está dizendo aqui: senta, calcule primeiro a pressão que você vai sofrer, meça isso primeiro, antes de você prosseguir. E aí eu pergunto, aonde ele era mais Jesus? Do lado pentecostal, quando mandava os discípulos, e os discípulos iam lá e tal, e faziam, aconteciam. E eu quero dizer para os irmãos que a resposta está em Lucas 10, 20. A resposta está em Lucas 10, 20. Ele não era nem mais pentecostal e nem mais tradicional. Ele era Jesus do equilíbrio. Porque lá em Lucas 10, 20, ele diz assim: mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos nos céus. E aqui eu vejo Jesus dizendo o seguinte: os discípulos, os 70, retornaram com seus relatórios, e cada um veio contando uma história mais mirabolante do que a outra. Um veio: Senhor, estamos impressionados, os demônios se nos submetem, Senhor, muitas curas foram realizadas, pessoas foram restauradas, meu Deus, nós vimos os milagres e os sinais acontecendo. E Jesus ouve todos aqueles relatórios, feliz pelos resultados, mas ele não entra naquela euforia, não. Ele simplesmente se limita a dizer: o motivo da alegria de vocês não deve ser os resultados alcançados, mas o motivo da alegria de vocês é que vocês fiquem felizes e alegres e contentes e pulem, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. E aí vem a pergunta. A pergunta que não quer se calar: o nome de quem está escrito no livro da vida? O nome de quem que está escrito lá no céu? É o nome dos salvos, daqueles que foram salvos e libertos pelo poder de Jesus, pelo seu sangue remidor. Em Efésios capítulo 2, verso 10 diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. E olha o detalhe do texto. O texto diz que Deus que foi quem preparou estas boas obras. Não são boas obras segundo os nossos conceitos, não são boas obras segundo a nossa opinião, o que nós consideramos como boa obra, mas são boas obras que Deus preparou, que Ele construiu, boas obras segundo o seu conceito. E aqui nós vemos o texto dizer que os salvos é que são feituras, criados em Cristo, feituras dele, criados em Cristo Jesus, para o cumprimento dessas boas obras.
E qual é a maior destas boas obras? Não existe maior boa obra do que a proclamação do Evangelho do Reino, do que a difusão desta palavra para todos os povos, como o próprio Carlos disse aqui na escola. Quando foi falado aqui que o objetivo do Evangelho é levar esta mensagem redentora a todos os povos, línguas e nações, para que todos alcancem o arrependimento e sejam salvos, porque este é o objetivo de Deus. Foi para isso que nós fomos feitos. Foi para isso. E agora chegamos numa parte muito interessante. Vocês devem estar me perguntando assim: tá, tudo bem, entendemos o que você falou, mas o que isso tem a ver com o texto base? O que estas coisas têm a ver com a transfiguração? Pois bem, eu fiz essa pergunta para o Senhor e Ele me mostrou algumas coisas que são pertinentes agora para este dia, quando nós comemoramos 2 anos de aniversário de 2 anos de existência. Porque o que aconteceu com a igreja hoje? Nós invertemos estes valores, nos esquecemos de como Deus formou originalmente toda esta composição. E vocês querem saber qual foi a imagem que Deus me deu? Deus me deu a imagem de uma composição ferroviária. Me mostrou uma locomotiva imponente, majestosa, fortíssima e poderosa. E essa locomotiva, Ele me apontou: este aqui é Jesus. É a locomotiva que puxa tudo, é o que está na frente, é o que empurra, é o que traciona, é o que traz, é o que puxa todos os demais vagões. Logo a seguir, tem um vagão também muito imponente, um vagão poderoso, que ostenta poder. E este vagão, o Senhor me mostrou como se fosse a sua palavra. A palavra e Jesus não se dissociam, elas estão juntas, porque Jesus é a própria palavra, Jesus é o próprio Logos de Deus. Então temos aqui a locomotiva, aqui nós temos o vagão da palavra, e logo a seguir, quem é que vem? Vários outros vagões, inúmeros vagões. Se perde de vista a quantidade de vagões. E o interessante é que cada vagão tinha a sua própria forma, a sua própria cor, o seu próprio biotipo. Eles eram únicos, cada um tinha a sua forma, a sua maneira de existir, e o número deles era muito grande. E lá atrás tinha um último vagão, um vagão não tão oponente assim, tão imponente, tão majestoso assim, mas era o vagão dos sinais e maravilhas, o vagão dos prodígios, o vagão das profecias, o vagão das visões. E tudo ia muito bem, porque Jesus estava à frente, a sua palavra atrás, e a igreja ali, atrelada à sua palavra, na sua jornada. Um belo dia, entrou um maquinista novo, cheio de ideia, um camarada que queria mostrar o seu serviço. Ele queria fazer algo diferente, ele queria mostrar que havia outras possibilidades, que a coisa não precisava rodar daquele jeito. E aí ele olha para aquele layout ali na frente dele e diz: eu vou alterar esse negócio. Esse vagão aqui, ó, depois da locomotiva, esse vagão aqui, ele é muito parrudo, ele destoa das demais composições, porque olhem só, as composições têm uma determinada altura, elas são multiformes, não combina. Pega esse vagão aqui,
bota lá no último e traz o último para cá. E liga esse vagão que é o último aqui. Os maquinistas mais velhos, mais experientes, se voltaram para aquele jovem maquinista e disse: não vai dar certo. Não vai dar certo, não faça essa alteração, porque se você fizer essa alteração, vai gerar um prejuízo. Porque o engate daquele último vagão, ele é muito fraco. Ele não aguenta a tração e o peso dos demais vagões. E se você colocar aquele vagão aqui, tracionando as outras composições, vai se romper. Porque o engate não foi feito para isso. Mas prevaleceu a palavra do maquinista novo. E a troca foi feita. A troca foi feita, ele entrou na sua locomotiva e começou a seguir viagem. A princípio, parecia tudo bem. Não havia nenhuma alteração. A viagem estava seguindo tranquila, mas eis que de repente, num determinado momento, houve-se um barulho, um estrondo terrível. E quando olham, aquele engate se parte. Porque ele não era suficientemente consistente para segurar os demais vagões. E a locomotiva se distancia dos outros vagões. Quando Deus me deu essa figura, eu comecei a entender o que Ele queria mostrar para mim. O que estava acontecendo nos nossos dias hoje? Aqui nós vemos Jesus levando os discípulos para orar. Naquele momento, conforme os textos paralelos dizem, eles adormeceram. Aliás, o que eles mais faziam era dormir. Jesus levava ele para os eventos e eles dormiam. Mas aconteceu uma coisa interessante, é impossível, diante da transfiguração de Jesus, diante de todas aquelas mudanças que estavam acontecendo, diante da aparição daqueles dois personagens apoteóticos da palavra, eles ficarem dormindo com todos aqueles sons que deviam estar acontecendo ali, diante daquele poder todo que estava surgindo, e eles acordaram, mas acordaram olhando para essas cenas poderosas, tremendas. E a Bíblia diz que eles tiveram um profundo medo, porque eles foram impactados por aquela visão poderosa, por toda aquela glória acontecendo. Continuando, no livro de Atos, capítulo 2, a partir do verso 37, diz assim: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Mas quando é que eles faziam esses sinais e maravilhas? Depois da palavra pregada, depois dessa palavra impregnada nos corações. A Bíblia diz que depois da pregação de Pedro, 3.000 almas se agregaram à igreja naquele dia. 3.000 almas se renderam aos pés de Jesus. E a Bíblia diz que depois de todo esse movimento glorioso, em que a palavra de Deus foi pregada, os sinais e as maravilhas vieram. E qual é a promessa de Jesus para nós? Estes sinais acompanharão a todos aqueles que crerem, farão companhia, seguirão vocês. Mas o nosso objetivo é pregar a palavra,
é ministrar esta palavra a todas as nações, a todos os povos, é falar desta salvação como nós explicamos aqui hoje na escola dominical, como nós aprendemos aqui hoje. E o que acontece hoje nos nossos dias, irmãos? E prometo, eu vou chegar a uma conclusão no que eu estou falando, para que a compreensão seja melhor. O que está acontecendo hoje é que nós removemos o vagão da palavra e colocamos ele lá para trás. Trouxemos o vagão dos prodígios e dos sinais e colocamos ele aqui. E o povo está olhando para os sinais, o povo está olhando para as maravilhas, e o povo só quer saber disso, o povo só busca isso. Para eu buscar a orientação do Senhor, eu não preciso mais ler a minha Bíblia, eu não preciso mais orar, mas eu tenho que ir lá no profeta. Vamos lá no profeta. E o profeta há de nos dizer o que fazer. Quem são os culpados? Quem são os responsáveis por essa inversão na ordem desses vagões? Nós invertemos essa ordem, porque é mais fácil, é muito mais fácil transferirmos para alguém a responsabilidade de buscar a Deus em nosso lugar, de transformar aquela pessoa em um sacerdote ou sacerdotisa em nosso lugar, que essa pessoa entre no Santo dos Santos, e que esta pessoa chegue diante de Deus e ofereça o sacrifício no meu lugar. É muito mais fácil fazer isso, porque dá trabalho botar o meu joelho no chão e pelas madrugadas, renunciando ao meu sono, renunciando à comida no meu jejum, renunciando a mim mesmo, buscando a face do Deus Altíssimo, procurando na sua palavra a orientação necessária para a minha vida. É muito difícil fazer essas coisas, mas é fácil eu pegar o meu WhatsApp e passar uma mensagem: ore por mim, por favor. Não que a Bíblia não nos oriente, a Bíblia nos manda orar uns pelos outros, mas ela não manda nós transferirmos uma responsabilidade que é somente nossa para o nosso irmão. E o que eu quero mostrar aqui, queridos, que desde a época da igreja primitiva, a ordem da composição é desta forma: primeiro Jesus puxando tudo, depois a sua palavra dando sustentação, dando firmeza, é o alicerce, é o chão que nós encontramos para pisar. A igreja está presa neste vagão, ela está ligada neste vagão, que é a palavra do Mestre. Lá atrás vem o vagão dos sinais, das profecias, dos prodígios, que não podem ser abandonados, não. Eu sou pentecostal, eu sou batizado com o Espírito Santo, eu falo em línguas estranhas, eu tenho esse dom dentro de mim, mas eu aprendi uma coisa, irmãos: a minha base, toda a minha base cristã, tudo em que eu creio, tudo que me dá firmeza, o que me segura no meio da tempestade, o que me faz manter a minha rota, é o que esta palavra diz. Não é o que eu recebi de revelação ou de profecia, mas é o que a palavra me diz, é o que Deus me fala através da sua palavra. Então vamos parar, irmãos, precisamos parar ainda enquanto é tempo, de darmos o valor devido a esta palavra, de olharmos para ela. E foi isso que Deus me falou: você quer falar algo no dia do aniversário da sua igreja, da sua congregação, da congregação a qual você pertence? Então diga para eles isso: valorizem a minha palavra, não invertam as posições, olhem para a minha palavra. E agora nós vamos para o texto. Olha o que o texto diz. O texto diz que naquele momento da transfiguração, lá no versículo 4 fala assim, do capítulo 17: e Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se quiseres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias.
Pedro estava tão desorientado diante daquela visão magnífica, diante daquela situação tremenda que estava acontecendo, que ele não sabia o que falar. E o texto diz isso, que ele falava daquilo que ele não entendia, falava coisas que ele não sabia o que dizer. E aí ele começou a falar da festa dos tabernáculos, ele começou a fazer uma referência a festa que é uma das 3 maiores festas de Israel, que é a festa das cabanas. E aí ele disse: Senhor, eu vou fazer aqui uma cabana para o Senhor, uma cabana para Elias e uma cabana para Moisés. Não era festa de cabana, não tinha nada a ver com cabana naquele dia. Mas o coitado do Pedro estava tão enrolado, tão tomado por aquele poder todo, e que ele começou a falar abobrinha. E olha o que acontece na cena. Aí que a cena fica mais tremenda ainda. Enquanto ele falava, versículo 5, estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. Ou seja, Pedro ainda estava falando quando Deus chegou numa nuvem tremenda, envolveu todos eles e falou: Pedro, cala a boca, cala a sua boca, Pedro, está falando besteira, tolice. Este aqui é o meu filho, escute-o, ouça-o. Eu já disse para aqui a diferença entre ouvir e escutar. Você ouve o som, o barulho, e você escuta quando você percebe o sentido daquele barulho, quando a sua mente decodifica aquele som. Se é um vozerio, quando você se aproxima da origem, você começa a perceber palavras inteligíveis, aí você está escutando. E Deus está dizendo aqui: escutem meu filho. E a Bíblia diz que Pedro começou a falar um monte de tolices, precisou de Deus intervir ali, fazer Pedro calar a boca. A Bíblia diz que enquanto ele estava falando, Deus apareceu, e Deus não é sem educação. Deus fez isso porque era necessário. E o que é que está acontecendo hoje na igreja? O que é que está acontecendo no nosso meio hoje? Liguem a internet, vão para a web e vão ver a quantidade de tolices que está sendo falada e mencionada, ensinamentos errados, erráticos, ensinamentos sem profundidade nenhuma, sem base bíblica alguma. Estão fazendo como Pedro, inferindo em um momento uma situação que não existe. Pedro estava falando de festa de cabana e não tinha festa de cabana nenhuma naquele momento. Que coisa! Deus entra no circuito e diz: pare o que está fazendo, escute o meu filho, escute o que ele está falando. E quando é que nós escutamos Jesus? Nós escutamos Jesus quando ouvimos a sua palavra. Não é quando ouvimos o profeta, não é quando vemos a maravilha. Tudo isso faz parte, é bíblico, é de Deus, mas é o último vagão. O principal está aqui. A palavra de Deus, ela reina, ela é absoluta, ela que é a direção para nossas vidas, é ela que nos traz conforto, é ela que nos dá o sustento que precisamos. É nesta palavra que obtemos o alimento verdadeiro para a nossa caminhada. Mas basta surgir uma igreja nova, e lá na frente, no púlpito, tem o seu profeta falando coisas tremendas. E aqui eu não entro no mérito, por favor, não entro no mérito, não sou ninguém para julgar ninguém, para que as multidões se voltem para lá. Mas se uma igreja convoca as pessoas: vamos para a oração, meus irmãos, vamos para o jejum, vamos jejuar, vamos orar, meia dúzia de gato pingado aparece. Invertemos a ordem. Invertemos a ordem.
E aí, toda aquela experiência mirabolante termina. Tudo aquilo acaba. Elias e Moisés já não estão mais ali no local. A nuvem, cuja voz poderosa de Deus fluiu, não aparece mais. Não há mais a beleza da transfiguração de Jesus, com aquela imagem majestosa, esplêndida, tremenda, onde a Bíblia diz que suas vestes tornaram-se tão brancas, que nenhum lavandeiro nesta terra conseguiu lavar vestes que ficassem tão brancas e alvas assim. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Queridos irmãos, quando tudo isso passou, quando tudo isso terminou, quando já não existia mais nenhum tipo de pirotecnia, não havia mais nada nesse sentido, eles estavam prostrados no chão, com medo, e Jesus tocou-lhes e disse: não tenham medo. E aí eles olharam, eles se levantaram, e quando eles olharam, não viram mais nada ao seu redor, a não ser Jesus. E a mensagem de hoje, para nós, para todos aqueles que vamos ver, todos aqueles que estão participando deste culto conosco hoje, é de que tudo isso passa, mas só Jesus permanece. Quando estivermos na pior das situações, quando estivermos no pior dos momentos, a única pessoa que vai estar de fato conosco ali é Jesus. É Ele que vai estar ao nosso lado, é para Ele que nós vamos olhar, é a mão dEle que nós vamos enxergar. Não são as visões, não são as profecias, não são os dons espirituais que vão prevalecer nesta hora, mas é Jesus e a sua palavra. É nela que nós vamos encontrar o consolo do qual precisamos, e é esta palavra que preciso trazer hoje para a igreja. É o que Deus quer nos mostrar através deste texto. Houve toda uma situação tremenda, transcendental, que fugia ao conhecimento humano. Nenhum mortal na terra, nem mesmo nós aqui, tivemos uma visão tão espetacular, tão maravilhosa quanto esta. Nenhum de nós conseguiu ver o que eles viram. E não é à toa que eles caíssem por terra, com medo, apavorados diante daquelas circunstâncias. Mas tudo passou, acabou. Mas quem permaneceu foi Jesus. A sua palavra estava lá. Não temas, não tenha medo, eu estou aqui. É nele que nós vamos achar a consistência necessária e o valor necessário para a nossa vida. E é esta palavra que o Senhor Deus quer nos trazer no dia de hoje. E para finalizar, só para corroborar o que foi falado aqui, eu gostaria de ler 1 Coríntios. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. 1 Coríntios, capítulo 13. Apenas os 3 primeiros versículos, versos 1, 2 e 3. Que diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e se não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O texto é muito claro, irmãos. Ele diz que ainda que isso fosse possível, não é.
Não é possível você profetizar sem amor. Não é possível você ter nenhum dom sem o amor. Não é possível você exercer influência espiritual sobre alguém sem amor. Não é possível nenhuma dessas coisas acontecerem. Mas Jesus diz, mesmo que isso fosse possível, se fosse possível você realizar tais coisas, eu quero te dizer uma coisa: nada disso serviria para nada, porque lhe falta o amor. E quem é o amor? Na verdade, quem é o amor? A Bíblia nos diz que todo o amor que nós temos de Deus, porque Ele é amor. E Jesus, através do seu Espírito, reina em nosso coração, reina em nossas vidas. E tudo que somos e realizamos, o fazemos através dEle, do que Ele colocou em nós, como o Carlos mesmo falou. O vaso é de barro, o que tem valor é o azeite derramado dentro dele. É o que faz o vaso valer alguma coisa, é que faz o vaso valer, ter um negócio nele, porque ele possui o azeite precioso. Então, a Bíblia nos alerta claramente que mesmo que fosse possível realizarmos todas estas coisas, de termos todos os dons espirituais, se nós não tivéssemos um pacto firmado com Deus, se a sua palavra não reinasse em nossas vidas, nada, absolutamente nada disso serviria. Portanto, amados, o que é que Deus quer nos falar nesta manhã? Para todos nós aqui, e para todos que estão me ouvindo, Ele quer dizer uma única coisa: não tirem o valor devido à palavra. A Igreja Bíblica Cristã, e aqui eu finalizo, este ministério para o qual Deus me trouxe, e para o qual trouxe cada um de vocês, aqui nos é ensinado a palavra. A ela é dada todo o valor merecido. Não ignoramos os dons. Não ignoramos os dons. Eu volto a repetir. Sou batizado no Espírito Santo. Falo em línguas, oro em línguas. Mas dou o devido valor à palavra de Deus. É para ela que eu olho. É ela que me enche, é ela que me mexe comigo. É ela que me inunda. E aqui nós entendemos, não é que Deus está fazendo um movimento novo na terra de resgate, não. Não existe resgate. A igreja verdadeira sempre caminhou desta maneira. Desde o princípio, eu acabei de ler lá em Atos capítulo 2 para vocês. Pedro pregou a mensagem, fez o que fez, 3.000 pessoas aceitaram a Jesus, e logo a seguir é que os dons apareceram. Os dons acompanharam as pessoas. Deixemos de ser meninos, queridos. Deixemos de ser crianças. Encerro com uma história rápida, que o tempo já extrapolou. Mas eu preciso contar essa história. Muitos de vocês já conhecem. Conta essa história de um menino que estava numa praia repleta de estrelas do mar. Era ainda de manhã. A areia da praia estava coalhada de estrelas do mar. E este menino desesperado pegava as estrelas ali da areia e as lançava de volta para o mar. Ia correndo, pegava outra estrela e lançava de volta para o mar. E ele ia nessa sequência frenética de pegar aquelas estrelas que estavam na areia e lançando elas no mar. De longe, um velho observava aquele garoto. Estava sentado ali olhando aquele menino. E ele vendo a luta daquele garoto. E aí o velho, inconformado com aquilo, vai correndo em direção ao garoto e diz: menino, você não está vendo que esta praia está coalhada com estrelas do mar? Há inúmeras estrelas do mar aqui, e você está aí pegando essas estrelas e jogando elas no mar. Você não vai conseguir recolher todas elas. Olha o número,
olha a extensão desta praia, olha a extensão desta areia, tem inúmeras estrelas, você não vai conseguir salvar todas. E o garoto nem deu ouvidos, continuou pegando as estrelas do mar e lançando de volta para o mar, e fazendo isso, ofegante, cansado, exausto, porque já estava há muitas horas fazendo isso. E aí o velho fala: você não está me ouvindo? E aí o garoto pega uma estrela. Eu não sei contar essas estrelas que estão ali, não sei contar aquelas estrelas ali, mas eu sei de uma coisa: para esta aqui vai fazer a diferença. E jogava no mar. Pegava uma outra: para esta outra aqui vai fazer diferença também, e jogava no mar. E começou a fazer isso diante do velho. Pegava a estrela e dizia: esta outra também vai fazer diferença para ela, e jogava no mar. Aqui hoje, neste momento, existem várias estrelas para o qual foi feita a diferença, para os quais foram feitas a diferença. Um homem tomado por uma visão de Deus resolveu aglutinar pessoas que estavam largadas, desprezadas, que não suportavam mais o que estava pregando, se ouvindo aí fora, e aglutinou e ajuntou essas pessoas em um lugar e disse para elas: aqui está a palavra, nós aqui pregamos a palavra, nós aqui nos voltamos para a palavra, é para a palavra que nós olhamos, e só olhamos para Jesus, porque afinal de contas é Ele, somente Ele que vai estar presente naquele momento. Nós somos essas estrelas que foram lançadas de volta. E eu agradeço a Deus. Olha, irmãos, eu não sei como dimensionar isso para vocês, eu não tenho como fazer isso presencialmente aqui, e abrir meu coração e mostrar o tamanho da gratidão, porque eu estava enfiado em uma situação onde tudo que eu estou aprendendo hoje e ainda estou aprendendo não me era manifestado antes. O meu olhar estava sendo desviado para um outro lugar. A IBC é apenas uma pequena porção, miudinha, muito pequenininha, diante das muitas outras porções que existem em todo o planeta, que estão também na mesma prática, fazendo as mesmas coisas. Mas olha o que o texto sagrado diz. A Bíblia diz que Jesus conseguiu apenas 3 pessoas de um grupo de 12. 1/4 do grupo, 25% daquele grupo. Apenas 1/4 do grupo, 3 pessoas de 12, que tinham o coração disposto a ouvir isso, a prestar atenção e a olhar para Jesus da forma bíblica, da forma como é ensinado na palavra. Que nós não percamos essa visão, que nós não percamos essa visão, e que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós, nos cobrindo cada vez mais com essa verdade. É a minha oração. Vamos ficar de pé, queridos. Maravilhoso Deus, te agradeço, Senhor, porque um dia o Senhor enviou alguém para nos despertar, para nos mostrar a tua verdade. O teu Espírito em nosso coração começou a provocar uma fome que nós desconhecíamos, não sabíamos como saciá-la, mas de repente, através do teu meio, através do teu Santo Espírito, o Senhor mostrou para nós, indicou para nós a direção. E hoje, meu Senhor, aqui neste lugar, aprendemos da tua palavra, ouvimos da tua voz e queremos seguir desta maneira. Te agradeço pelas muitas e muitas igrejas pequenininhas como esta, ou igrejas maiores do que esta, que estão na mesma visão, que procuram te observar, olhar somente para ti, ver somente a ti. Eu te agradeço por estes, ó Deus, que têm a preocupação em seus corações de olhar somente para o Senhor. Ó Deus, desperta o teu povo, estamos adormecidos,
estamos dormindo, ó Deus, e precisamos acordar enquanto ainda há tempo. Ajuda-nos, ó Deus, pois é no nome de Senhor Jesus que eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos concedeu. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações e a comunhão do seu Santo Espírito, seja com todo o povo dele aqui reunido, desde agora e para todos sempre. Amém.